temporada, né, nesse pré-aquecimento do nosso duelo mortal, né, que vai estar abrindo a nossa sexta temporada, né, de várias lutas, né, entre os personagens da Marvel, da DC, né, personagens de animes também, né, Naruto, Dragon Ball e vários outros personagens, né, a gente vai estar dando, né, essa pré-aquecimento desses personagens, né, no caso são alguns personagens que não estão no duelo mortal, né, e alguns personagens que estão no duelo mortal, mas que vão ter participações diferentes com outros personagens, né, então a gente está, né, abrindo mais um duelo mortal de hoje com a luta entre Aquaman e Thor. São dois personagens incrivelmente fortes, são dois personagens de universos diferentes, né? Um é do lado da DC, o outro é do lado da Marvel. E os dois são, além de ser personagens muito fortes, né? Eles são muito queridos também entre os fãs, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos começar pelo Aquaman, criado por Paul Norris e Mort Winxia. O personagem estreou em novembro de 1941 na More Furious Comics número 73. O Aquaman é um super-herói dos quadrinhos que aparece na DC Comics e estrelou em vários volumes como o herói principal. Ele foi um membro fundador da Liga da Justiça, a era moderna dos quadrinhos. O personagem Aquaman tornou-se mais sério do que na maioria das interpretações anteriores, com enredos, né, que descreve o peso de seu papel como o rei de Atlântida. Vamos agora para as habilidades do Aquaman, beleza? Vamos lá. Ele tem uma fisiologia hídrica atlântica, natureza anfíbia, super força, invulnerabilidade, resistência ao extremo, a calor, né? Velocidade sobre-humana, agilidade sobre-humana, resistência sobre-humana, durabilidade sobre-humana, reflexos sobre-humanos, supernado, imunidade a veneno das criaturas marinhas, audição sonar, visão noturna, fator de cura, acesso ao The Clear, conjuração de feitiços antigos, resistência à magia, telepatia, ataque telepático, comunicação telepática, ilusão telepática, empatia marinha, controle mental sobre as criaturas marinhas, manipulação psônica das criaturas marinhas, necromancia marinha, encarnação do oceano e elemental de água. Agora vamos para os poderes oferecidos, né, fornecidos através do tridente do Poseidon. Empoderamento divino, anulação de magia, projeção de energia mágica, hidrocinese, eletrocinese, geocinese, criocinese, campos de força, teletransporte, viagem interdimensional, magia atlântida, magia divina, explosões mágicas, manipulação do clima, controle sobre os mares e voo. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o tridente dele, tá? Bom, o tridente é uma arma mágica que concede um grande poder e o direito divino de dominar o mar. O tridente foi forjado pelos ciclopes da admiração e da própria essência de Netuno. Ele tem a capacidade de manipular e conjurar a água, dispersar energia na forma de parafusos, como também criar campos de força. O tridente de Netuno pode ser usado por seus campeões escolhidos e foi mais recentemente exercido por Aquaman. Com o tridente também pode ter o comando, né, do mar, como por exemplo criar grandes ondas, redemoinhos e até mesmo colunas de água, resumindo o que quiser, tá? Ele também pode controlar o tempo, fazendo chover tempestades e criando arco-íris. Isso aí já, né, não teria alguma vantagem, né? Mas enfim, ele acaba desencadeando explosões de relâmpagos e até transformar criaturas vivas em outra coisa. O Aquaman, em sua área, né, na sua parte oceano, né, na sua área do oceano, ele tem muito mais vantagem, né, do que na Terra, né? Então, como vocês podem ver, o Aquaman é um personagem muito forte, entendeu? E ele fica mais forte ainda na sua área específica, beleza? Então, vamos para o Thor. Bom, Thor foi criado pelos Stan Lee e Leck Kirby e Jack Kirby. Thor é baseado na mitologia nórdica, o deus Thor, que estreou na Era de Prata dos quadrinhos, tendo sua primeira aparição em agosto de 1962 em Journey into Mystery, número 83. Ele é um membro e fundador dos Vingadores. Vamos para suas habilidades, tá? E lembrando que as habilidades tanto do Thor, tá, quanto do Aquaman, a gente não tá explorando, não tá botando tanta coisa que tem, dos personagens, porque senão ia ficar muito grande. Então a gente só tá dando uma resumida, beleza?
Então vamos lá. Ele tem fisiologia hídrica asgardiana, força divina, explosões divinas, resistência ao extremo calor, resistência sobre-humana, agilidade sobre-humana, reflexos sobre-humanos, velocidade sobre-humana, vigor sobre-humano, longevidade, imutabilidade, fator de cura, invulnerabilidade, viagem dimensional, manipulação de energia, manipulação da chuva, eletrocinese, atmocinese, aerocinese, eletrocinese, geocinese, alteração da memória e voo. Vamos agora para os poderes fornecidos pelo Mjolnir. Ligação mística, manipulação do tempo, projeção de energia, explosão de Deus, antiforça, barreiras, absorção e redirecionamento de energia, manipulação da matéria, ressurreição, energia cósmica, manipulação do espectro eletromagnético, transformação, cronocinese, teletransporte interdimensional e voo. Bom, vamos agora para o Mjolnir, tá? Bom, o Mjolnir foi criado, tá, por Odin, que é uma arma poderosa, né, e fiel ao Thor, feito de um minério místico especial chamado Uru, e foi forjado com o coração de uma estrela pelos deuses, ferreiros de Asgard, Brok e Eitrigg, os lendários ferreiros. Essa fantástica arma, quando arremessada, sempre se retorna à mão do possuidor. Assim como o tridente, o martelo também é mágico, que é capaz de criar portais entre dimensões, desferir golpes poderosos e pode absorver qualquer tipo de energia e relançar com ele. O Thor foi capaz de absorver uma energia que destruiria a Terra. Pode criar um escudo intransponível ao girar o seu martelo. O martelo possui diversos encantamentos misteriosos, e uma das magias colocadas no martelo é bastante conhecido pelos leitores das HQs, é que somente aquele que fosse digno poderia erguê-lo. Um subterfúgio criado por Odin, temendo que a arma tão poderosa pudesse cair em mãos errôneas e perigosas. Bom, agora a gente vai em comparações, tá? Bom, primeiro a gente vai começar com a força. O Aquaman já conseguiu levantar uma placa tectônica com as suas próprias mãos e já levantou um navio de cruzeiro de 200 toneladas. E ele ajudou a sustentar um edifício de 10 andares em chamas por vários minutos até que os bombeiros pudessem evacuar o local. Já bateu de frente com grandes personagens e venceu vários até, como por exemplo o Superman, Lanterna Verde e até mesmo o nosso Velocista Escarlate e entre outros. Aquaman e Wonder Woman, né, a Mulher Maravilha, puxaram um naval Super Carrier através do oceano e para a Terra. Eles pesam no mínimo 70 mil toneladas ou 140 mil IBS. Já o Thor, por sua vez, já destruiu um cometa que ameaçava destruir a Terra e rompeu um golpe, um escudo que aguentava uma bomba nuclear. Já mandou Hulk para a atmosfera, como também batalhou contra 2 Hulks sem o Mjolnir e mantendo vantagem. E ele também foi capaz de ferir Galactus e outras entidades cósmicas. E fora que eu nem mencionei, né, que ele conseguiu, né, abrir portais, né, pro Sol, né, e ele consegue fazer várias outras coisas. Se a gente quiser falar aqui sobre o Thor, é muita coisa. Mas se você quiser saber mais sobre os feitos do Thor, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do Duelo Mortal que a gente fez aqui recentemente, né, do Thor com a Capitã Marvel. Lá eu cito praticamente quase todos os feitos do Thor. E tem mais feito do que aqui, tá? Então dá uma conferida nesse vídeo aqui. Vocês vão tá sabendo mais sobre o Thor. Eu só não coloquei mais aqui porque eu acho que não tem muita necessidade. Então esses feitos que a gente colocou já supre o bastante que a gente precisa saber sobre o Thor e o Aquaman. Vamos agora para resistência. Aquaman é extremamente resistente. Ele não é afetado por balas, explosões ou outros tipos de impactos. É resistente à magia, temperaturas quentes, consegue lutar por muito tempo e se ele estiver na água aumenta seu vigor. Já aguentou ataques de magnitude da Mulher Maravilha, Caçador de Marte, Superman e entre outros. Aquaman já possui força e resistência que lhe permite nadar na velocidade hipersônica, ultrapassando a velocidade a jato hipersônico, que é uma velocidade entre Mach 5 e 10 ou 3000-6000 mph. O Thor pode resistir aos rigores do espaço, às pressões dos oceanos, do núcleo terrestre, quedas orbitais e já resistiu à gravidade de uma estrela de nêutrons que é muito maior que a da Terra. A explosão ou rajada de energia, disparo de armas e de fogo do que mais grosso calibre.
além de resistir a temperaturas extremas altas ou baixas, ele também possui uma resistência mental. Demonstrou isso quando a Caveira Vermelha, com o cérebro do Professor Xavier, não pôde entrar na sua cabeça. Bom, vamos agora para a velocidade e fator de cura. Nem é preciso a gente dizer que o Aquaman é mais rápido demais, né, do que no mar, né? E já na superfície ele não é tão rápido quanto na água, mas é mais rápido o suficiente para alcançar a Mulher Maravilha. Ele consegue regenerar parte do seu corpo a uma velocidade impressionante. Thor, em velocidade de voo, pode deslocar-se a velocidades extremamente altas. Além disso, quando o espaço sideral, ele pode finalmente utilizar de toda a sua velocidade de voo, sem se preocupar em causar efeitos nocivos a seres, objetos ou lugares. Ele é rápido o suficiente para parar o Mercúrio com um raio, e já arremessou seu martelo na velocidade da luz, e a sua regeneração é a grande o suficiente que fez ser imortal, mesmo que seja golpeado gravemente. Vamos agora para as capacidades, tá? A telepatia do Aquaman fez com que Kordak se suicidasse para acabar com a tortura, e o Aquaman já foi capaz de controlar a mente do Superman temporariamente, como também ele já foi capaz de afetar o Marciano Branco. Mas como vimos, né, que eu falei aqui para vocês, Thor resistiu a um ataque mental do Caveira Vermelha com a mente do Professor Xavier. E aí, mano? Agora acha que os ataques mentais do Aquaman funcionaria no Thor? Eu acho que não, né? Thor, com seu martelo, pode manipular grandes quantidades de magia asgardiana, podendo criar várias coisas como ilusões. Thor consegue invocar um raio com um pensamento, mostrando que mesmo sem o Mjolnir, ele controla o tempo e já invocou um raio poderoso o suficiente para derrubar o Hulk. Já o Aquaman é bastante resistente a magias, e como também possui alguns, a sua resistência é suficiente para aguentar socos do Superman. E o que vocês acham, né? Thor conseguiria atingir o Aquaman? Bom, pra gente não perder muito tempo aqui, tá? A gente vai dar uma resumida agora em geral em tudo, tá? A gente viu que todas as habilidades dos dois personagens, como grandes capacidades, os dois conseguem controlar grandes elementos. A batalha seria travada entre eles e seria intensa e dependendo até violenta. Bom, a gente poderia botar assim o seguinte, numa arena, tá? Uma arena com regras. O local da batalha seria um local limpo para que os dois pudessem usar seus poderes tranquilamente, podendo dizer que seria uma ilha bem grande. As regras seriam simples, os dois estarão em suas grandes capacidades e, enquanto estiverem batalhando, não reconhecerão um ou outro como heróis, e sem interferência dos soldados de Atlântida ou de Asgard. Bom, quem você acha que levaria? Eu acho que o Thor ganharia, porque, como eu falei, o Thor, ele tem a sua grande força, muito grande. Ele já conseguiu, né, lutar aí contra os dois Hulks, né, praticamente abater os dois Hulks. Ele já foi capaz de ferir o Galactus. Mano, Galactus é o devorador de mundos, é uma entidade cósmica. Entendeu? Não só o Galactus, como outras entidades cósmicas, né? Ele também já conseguiu destruir, né, um cometa que estava indo destruir a Terra, e dentre outras coisas, cara. O Aquaman, ele é um super-herói, né, de nível assim, pra Terra, tá ligado? Assim, pro nível pra Terra. O Thor não, o Thor ele é um super-herói de nível cósmico, entendeu? De nível intergaláctico, entendeu? Que é muito forte. Já a resistência, o Aquaman ele consegue se manter muito resistente, tá? Principalmente quando embaixo da água, né? Ele consegue se movimentar muito rápido, né? Já consigo resistir a vários golpes de vários personagens, né? Vários heróis, Superman, Caçador de Marte, a Mulher Maravilha, né? E vários outros heróis, né? E cara, ele tá, pela sua desvantagem de conseguir chegar à sua velocidade hipersônica, né? Podendo ultrapassar, né, um jato, né, hipersônico debaixo d'água, tá? Debaixo d'água. Eu acho que isso é uma desvantagem porque o Thor ele consegue ultrapassar a velocidade da luz dependendo do seu estado, dependendo aonde vai se encontrar a sua força, tá? Principalmente se ele for utilizar o Mjolnir, tá? Então isso é mais um ponto pro Thor. E fora que o Thor já conseguiu resistir, né, ao Caveira Vermelha, né, com o cérebro lá do Professor Xavier, né? Outra coisa também, em questão de fator de cura, eu acho que o Thor também ganharia, né, nesse fator de cura, porque mesmo que o Aquaman esteja dentro da água, eu acho que nesse quesito de fator de cura ficaria muito disputado,
né? Porque o Aquaman, né, dentro d'água, ficaria praticamente igualado assim com o Thor, porque mesmo que o Thor também tem uma regeneração muito forte, eu acho que daria uma disputa boa em questão de regeneração, tá? Bom, eu acho, como eu falei, eu acho que o Thor ganha essa luta, tá? E tipo, ganha de lavada. A gente sabe que o Aquaman é um personagem muito forte, mas não é páreo para o Thor, que é um ser, um personagem aí, ser universal, né, galáctico aí para combater entidades cósmicas, né? Mas enfim, a gente acabou também não citando vários outros feitos dos personagens, né? Como eu falei do Thor, do Aquaman, porque não, o vídeo ia ficar gigante, né? E ia ficar muito grande, tá? Então a gente acabou que não utilizou isso, ainda mais porque o Thor, que tem uma lista imensa, tá? Sério, como eu falei, o Thor tem uma lista gigante, beleza? Mas enfim, o que vocês acharam? Comente o que você achou desse duelo, beleza? Então é isso, valeu, falou e até mais.